Conto 1. O espírito do búfalo branco. Há muito tempo, nas vastas planícies onde o céu se encontrava com a terra, vivia uma tribo conhecida como os Lakota. Os Lakota eram um povo orgulhoso, profundamente conectado à terra e aos espíritos que os vigiavam. Eles acreditavam na profecia do búfalo branco, um ser sagrado que traria sabedoria e harmonia ao seu povo. O chefe Black El, um líder sábio e respeitado, frequentemente reunia a tribo ao redor do fogo para compartilhar histórias de seus ancestrais e das profecias sagradas. Uma noite, enquanto o sol se punha e o fogo crepitava, ele falou sobre o búfalo branco. O grande espírito nos prometeu que um dia nascerá um búfalo branco, começou ele, sua voz firme e forte. Este búfalo nos trará conhecimento, paz e unidade. Disse que a aparição do búfalo branco marcará um tempo de grande mudança para nosso povo. A tribo ouvia com admiração, as chamas cintilantes projetando sombras em seus rostos. Entre eles estava um jovem chamado Akesheta, cujo nome significava lutador. Akesheta era curioso e corajoso, sempre ansioso para aprender com os anciãos e provar seu valor. Seus olhos brilhavam com uma luz que refletia o fogo ardente, e seu coração estava cheio de um senso de propósito. Os anciãos frequentemente notavam a curiosidade e o impulso de Akesheta. Muitos acreditavam que ele estava destinado à grandeza. Sua mãe, Vashti, estava orgulhosa de seu filho, mas também preocupada com os fardos que ele poderia carregar. Ela havia visto como Akesheta se afetava profundamente pelas histórias de seus ancestrais e pelas profecias do futuro. Akesheta estava particularmente cativado pela profecia do búfalo branco. Ele frequentemente sonhava com o animal sagrado e sentia uma profunda conexão com as histórias contadas pelo chefe Black El. Determinado a ver o búfalo branco por si mesmo, Akesheta decidiu embarcar em uma jornada. Uma manhã fresca, ele se aproximou do chefe Black El com suas intenções. Chefe, desejo procurar o búfalo branco. Acredito que é meu destino encontrá-lo e trazer sua sabedoria para nosso povo. O chefe Black El estudou o rosto do jovem e viu a determinação em seus olhos. Akesheta, a jornada que você propõe está repleta de perigo e incerteza. O búfalo branco é sagrado e não é facilmente encontrado. Mas se seu coração for verdadeiro e seu espírito forte, você poderá ter sucesso. Vá com as bênçãos do grande espírito. No dia seguinte, a tribo se reuniu para despedir-se de Akesheta. Seu pai, Shaiton, um caçador e guerreiro habilidoso, deu-lhe um arco e uma aljava cheia de flechas. Isso o protegerá em sua jornada, meu filho, disse Shaiton, abraçando-o com força. Lembre-se dos ensinamentos de nosso povo e mantenha-se fiel ao caminho. Armado com seu arco, flechas e uma pequena bolsa de provisões, Akesheta partiu em sua busca. Ele viajou por densas florestas, cruzou largos rios e subiu altas montanhas. Cada noite, ele dormia sob as estrelas, sonhando com o búfalo branco e a sabedoria que ele traria. À medida que Akesheta se aprofundava na natureza selvagem, enfrentou muitos desafios. Um dia, ele encontrou uma tempestade feroz que ameaçava arrastá-lo. O vento uivava e a chuva caía em torrentes. Akesheta encontrou abrigo sob uma grande árvore e orou ao grande espírito por orientação. Ao fechar os olhos, ele sentiu uma presença calorosa ao seu lado e viu uma visão do búfalo branco de pé, alto e orgulhoso. O búfalo branco está cuidando de mim, pensou Akesheta. Devo ser forte e continuar minha jornada. Na manhã seguinte, a tempestade havia passado e Akesheta continuou seu caminho. Enfrentou muitos outros desafios, incluindo animais selvagens, terrenos traiçoeiros e a constante ameaça de fome. Ele teve que cruzar um rio caudaloso, onde as correntes ameaçavam puxá-lo para baixo. Subiu penhascos íngremes, onde um passo em falso poderia significar uma queda mortal. Mas cada vez que sentia suas forças enfraquecerem, lembrava-se da visão do búfalo branco e encontrava a coragem para seguir em frente. Uma noite, enquanto descansava junto a uma pequena fogueira, ouviu o rugido de um leão da montanha nas proximidades. O coração de Akesheta acelerou, mas ele lembrou-se dos ensinamentos de seu pai. Ele sacou seu arco e ficou pronto, observando as sombras. O leão da montanha apareceu, seus olhos brilhando na luz do fogo.
Akesheta mirou e disparou uma flecha, quase acertando a fera. O leão da montanha, surpreendido pelo ataque, recuou na escuridão. Akesheta sabia que a natureza selvagem o estava testando, preparando-o para o momento em que encontraria o búfalo branco. Sua determinação cresceu com cada desafio e seu coração permaneceu fiel à sua busca. Após muitas semanas de viagem, Akesheta chegou a uma vasta planície diferente de qualquer outra que já havia visto. A grama era alta e dourada, e o céu se estendia infinitamente acima. À distância, ele viu um rebanho de búfalos pastando pacificamente. Seu coração saltou de excitação, mas ele sabia que precisava se aproximar com cuidado. À medida que se aproximava, notou um búfalo que se destacava dos demais. Era completamente branco, seu pelo brilhando sob a luz do sol. A respiração de Akesheta ficou presa na garganta ao perceber que havia encontrado o búfalo branco. Ele se aproximou lentamente, inclinando a cabeça em respeito. O búfalo branco levantou a cabeça e olhou diretamente para ele, seus olhos cheios de sabedoria e compreensão. Akesheta sentiu uma profunda sensação de paz. Grande búfalo branco, disse suavemente, vim buscar sua sabedoria e trazê-la de volta para meu povo. Por favor, compartilhe seu conhecimento comigo. O búfalo branco assentiu e começou a falar com uma voz que ressoou em todo o ser de Akesheta. Akesheta, você demonstrou grande coragem e determinação. A sabedoria que trago é simples, mas profunda. Seu povo deve viver em harmonia com a terra e todas as suas criaturas. Respeite a terra, e ela lhe proverá. Valorize sua comunidade, e encontrará força. Busque a paz, e conhecerá a verdadeira felicidade. Akesheta ouviu atentamente, absorvendo cada palavra. Sentiu uma profunda conexão com o búfalo branco e a mensagem que ele trazia. Sabia que essa sabedoria era o que seu povo precisava para prosperar. O búfalo branco continuou, lembre-se de que a terra é um ser vivo, e é nosso dever protegê-la. O grande Espírito nos deu esta terra para nos sustentar, e devemos honrar esse presente vivendo em equilíbrio. Quando você retornar ao seu povo, ensine-os a respeitar a terra e todos os seus habitantes. Só então encontrarão a verdadeira harmonia. Akesheta curvou-se profundamente, agradecendo ao búfalo branco por sua sabedoria. Sentiu uma sensação de realização e propósito, sabendo que havia sido escolhido para levar essa mensagem ao seu povo. Com o coração cheio de gratidão, Akesheta agradeceu ao búfalo branco e começou sua jornada de volta para casa. Viajou rapidamente, ansioso para compartilhar a sabedoria que havia adquirido. No caminho, encontrou os mesmos desafios que havia enfrentado antes, mas desta vez, sentia a presença do búfalo branco guiando-o e dando-lhe forças. Quando finalmente retornou à sua aldeia, foi recebido com alegria e alívio. O chefe Black Elk e a tribo se reuniram ao redor enquanto Akesheta compartilhava sua história e a sabedoria do búfalo branco. O búfalo branco me ensinou que devemos viver em harmonia com a terra e todas as suas criaturas, disse Akesheta. Devemos respeitar a terra, valorizar nossa comunidade e buscar a paz. A tribo ouviu atentamente, e o chefe Black Elk assentiu em concordância. Akesheta, você nos trouxe um grande presente. A sabedoria do búfalo branco nos guiará e nos ajudará a viver em harmonia. Honraremos o grande espírito e o búfalo branco vivendo de acordo com esses ensinamentos. Desde aquele dia, a tribo Lakota abraçou a sabedoria do búfalo branco. Trataram a terra com respeito, trabalharam juntos como comunidade e buscaram resoluções pacíficas para os conflitos. A profecia havia sido cumprida, e a tribo prosperou em harmonia e prosperidade. Akesheta se tornou um líder sábio e respeitado, sempre lembrando da jornada que lhe trouxe a sabedoria do búfalo branco. Ele transmitiu os ensinamentos para as futuras gerações, garantindo que o legado do búfalo branco perdurasse. Anos depois, o búfalo branco apareceu mais uma vez, pastando pacificamente nas planícies. A visão do animal sagrado reafirmou o compromisso dos Lakota com os ensinamentos que ele havia transmitido. O vínculo da tribo com o búfalo branco se fortaleceu, simbolizando a conexão eterna entre os Lakota, a terra e os espíritos que os guiavam. A história da jornada de Akesheta e a sabedoria do búfalo branco foi contada e recontada, tornando-se uma pedra angular da cultura Lakota.
Os valores de respeito, harmonia e paz foram incutidos em cada geração, garantindo a prosperidade e a unidade da tribo durante muitos anos. Dessa forma, o legado do búfalo branco perdurou, um testemunho do poder da fé, da coragem e da sabedoria eterna do Grande Espírito. O povo Lakota prosperou, vivendo em harmonia com a terra e entre si, guiados pelos ensinamentos do búfalo branco. Sua história foi uma de resiliência, unidade e o vínculo inquebrável entre a humanidade e o mundo natural. Conto 2. A lenda do pássaro do trovão. Em um tempo esquecido, a terra do povo Hopi era fértil e abundante, com rios que fluíam generosamente e colheitas que cresciam em abundância. Os Hopi viviam em harmonia com a natureza, suas vidas entrelaçadas com os ciclos das estações. Mas um ano, uma grande seca desceu sobre a terra, ameaçando a existência da tribo. Os rios secaram, as colheitas murcharam e os animais fugiram em busca de água. As aldeias Hopi, que antes prosperavam, agora estavam áridas e desoladas. O chefe Nodin, um líder sábio e compassivo, convocou a tribo para se reunir na praça central. Nosso povo está sofrendo, começou ele, sua voz pesada de preocupação. Devemos encontrar uma maneira de trazer de volta as chuvas e restaurar a vida à nossa terra. Devemos invocar o pássaro do trovão, o grande espírito do céu, para nos ajudar. O pássaro do trovão era uma criatura poderosa e majestosa, que se acreditava controlar as tempestades e trazer chuva à terra. Os Hopis sempre reverenciaram o pássaro do trovão e sabiam que apenas mostrando o máximo respeito e devoção poderiam esperar receber sua ajuda. A tribo começou os preparativos para uma cerimônia sagrada em honra ao pássaro do trovão. Construíram uma grande fogueira na praça central e a adornaram com oferendas de comida, penas e ervas sagradas. Os anciãos Hopi, vestidos com suas melhores roupas cerimoniais, lideraram a tribo em orações e cantos, invocando o pássaro do trovão para ouvir suas súplicas. Entre a tribo estava uma jovem chamada Kaia, cujo nome significava irmãzinha. Kaia era conhecida por seu coração puro e fé inabalável nos espíritos. Sempre sentiu uma conexão especial com o pássaro do trovão e acreditava que poderia ajudar a invocar sua ajuda. À medida que a cerimônia atingia seu clímax, Kaia deu um passo à frente, segurando um pequeno pássaro de madeira esculpido com detalhes intrincados. Grande pássaro do trovão, ela chamou, sua voz clara e forte. Nós te oferecemos este presente como um símbolo de nosso respeito e devoção. Por favor, ouça nossas orações e traga chuva à nossa terra. A tribo observou em silêncio enquanto Kaia colocava o pássaro de madeira na fogueira. As chamas se elevaram e uma rajada de vento varreu a praça. O céu, que havia estado claro e sem nuvens, começou a escurecer enquanto as nuvens de tempestade se reuniam acima. O trovão retumbou à distância e a tribo prendeu a respiração em antecipação. O vento ficou mais forte e o ar se encheu de eletricidade. De repente, um brilhante relâmpago iluminou o céu, seguido por um estrondoso rugido de trovão. A tribo olhou para cima com admiração enquanto o pássaro do trovão aparecia, com suas enormes asas se estendendo pelo céu. O pássaro do trovão voou em círculos sobre a aldeia, seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Emitiu um poderoso grito que ressoou pela terra e a chuva começou a cair em torrentes. A terra sedenta bebeu com avidez e os rios e córregos começaram a fluir mais uma vez. O chefe Nodin deu um passo à frente, levantando os braços em gratidão. Grande pássaro do trovão, agradecemos por ouvir nossas orações e trazer vida de volta à nossa terra. Estamos eternamente em dívida contigo. O pássaro do trovão desceu graciosamente, pousando na praça central. Falou com uma voz que ressoou nos corações e mentes do povo Hopi. Ouvi suas súplicas e vi sua devoção. As chuvas voltarão, mas devem lembrar-se de viver em harmonia com a terra e todas as suas criaturas. Honrem os espíritos e respeitem o equilíbrio da natureza. Kaia, que havia estado observando com admiração, sentiu um orgulho e responsabilidade. Deu um passo à frente mais uma vez. Grande pássaro do trovão, honraremos seus ensinamentos e viveremos em harmonia com a terra. Obrigada por salvar nosso povo. O pássaro do trovão assentiu, seus olhos cheios de sabedoria. Lembrem-se, o equilíbrio da natureza é delicado.
É seu dever proteger e preservar. Ensinem essas lições às futuras gerações, para que possam continuar vivendo em harmonia. Dito isso, o pássaro do trovão abriu suas asas e voou para o céu, desaparecendo nas nuvens. A chuva continuou a cair e o povo Hopi se regozijou, sabendo que sua terra seria mais uma vez fértil e abundante. Nos dias e semanas que se seguiram, os Hopi trabalharam incansavelmente para reconstruir suas aldeias e restaurar suas colheitas. As chuvas haviam rejuvenescido a terra e os rios e córregos fluíam com novo vigor. A tribo celebrou sua renovada conexão com o pássaro do trovão e o poder vivificante da chuva. O chefe Nodin e os anciãos se certificaram de ensinar a tribo sobre a importância de viver em harmonia com a natureza. Enfatizaram a necessidade de respeitar o equilíbrio da terra e honrar os espíritos que os vigiavam. A tribo desenvolveu novas práticas para garantir a sustentabilidade de seus recursos, incluindo rotação de culturas, conservação de água e proteção da vida selvagem. Kaia, inspirada por seu encontro com o pássaro do trovão, tornou-se uma devota guardiã da terra. Passava seus dias cuidando das colheitas, cuidando dos animais e ensinando as crianças sobre a importância de respeitar a natureza. Sua dedicação ganhou a admiração da tribo e ela ficou conhecida como filha do pássaro do trovão. À medida que os Hopi prosperavam, as notícias de sua prosperidade se espalharam para tribos vizinhas e colonos. Alguns eram curiosos e respeitosos, ansiosos para aprender com a sabedoria dos Hopi. Outros, no entanto, viam a terra fértil e os recursos abundantes como uma oportunidade para exploração. Um dia, um grupo de colonos chegou à aldeia Hopi, liderado por um homem chamado Jacob. Jacob era um indivíduo astuto e ambicioso, determinado a adquirir a terra dos Hopi para seu próprio benefício. Ele se aproximou do chefe Nodin com uma proposta. Chefe Nodin, começou Jacob, ouvi falar da prosperidade de sua tribo e dos milagres trazidos pelo pássaro do trovão. Proponho uma parceria. Permita-nos estabelecer-nos em sua terra e compartilharemos nosso conhecimento e recursos com você. O chefe Nodin percebeu as verdadeiras intenções de Jacob e respondeu com cautela: agradecemos sua oferta, mas nossa terra é sagrada e devemos protegê-la. Não podemos permitir que estrangeiros explorem nossos recursos. O rosto de Jacob escureceu com frustração. Você está cometendo um erro, chefe. Nossa parceria poderia trazer grandes benefícios ao seu povo. Kaia, que havia estado ouvindo por perto, deu um passo à frente. Aprendemos com o pássaro do trovão que o equilíbrio da natureza é delicado. Devemos proteger nossa terra e honrar os espíritos. Não podemos comprometer nossos valores em troca de ganho material. Os olhos de Jacob se estreitaram e ele se virou para sair, mas não antes de emitir um aviso. Você vai se arrepender desta decisão. Lembre-se das minhas palavras. Nos dias que se seguiram, os Hopi se prepararam para a possibilidade de conflito. Fortificaram sua aldeia e organizaram patrulhas para monitorar qualquer sinal de invasão. Kaia e um grupo de jovens guerreiros treinaram diligentemente, prontos para defender sua terra e seu modo de vida. Uma noite, enquanto o sol se punha no horizonte, o vigia da aldeia avistou um grupo de colonos se aproximando. Jacob havia retornado, acompanhado por homens armados. Os Hopi se reuniram na praça central, prontos para defender seu lar. O chefe Nodin se dirigiu à tribo. Sempre vivemos em harmonia com a terra e os espíritos. Hoje, devemos nos unir para proteger nosso modo de vida. Lembrem-se dos ensinamentos do pássaro do trovão e da importância do equilíbrio e do respeito. Os colonos chegaram à entrada da aldeia, armas em punho. Jacob deu um passo à frente, com uma expressão de determinação no rosto. Última chance, chefe. Renda-se ou tomaremos sua terra à força. O chefe Nodin permaneceu firme e resoluto. Não nos renderemos. Defenderemos nossa terra e nosso povo. Seguiu-se um tenso impasse, com ambos os lados prontos para se enfrentar. Justo quando a violência parecia inevitável, uma poderosa rajada de vento varreu a aldeia e o céu escureceu. O trovão retumbou e os relâmpagos iluminaram a cena. O pássaro do trovão apareceu mais uma vez, sua majestosa forma projetando uma sombra protetora sobre a aldeia Hopi.
Emitiu um grito ensurdecedor e os colonos recuaram com medo. Os homens de Jacob, aterrorizados pela visão do pássaro do trovão, largaram suas armas e fugiram. Jacob, atordoado e derrotado, olhou para o pássaro do trovão. Isso ainda não acabou, murmurou antes de se retirar com seus homens. A intervenção do pássaro do trovão havia salvado os Hopi do perigo imediato, mas o chefe Nodin sabia que a paz duradoura exigia diplomacia e compreensão. Convocou uma reunião do conselho e convidou representantes de tribos vizinhas e dos colonos para participar. Kaia, que havia demonstrado ser uma líder e protetora, foi escolhida para representar os Hopi nas negociações. Abordou a tarefa com a mesma dedicação e sabedoria que a haviam guiado ao longo de sua vida. A reunião do conselho ocorreu em um local neutro, com um grande círculo de pedras servindo como ponto de encontro. Os representantes sentaram-se ao redor do círculo, cada um tendo a oportunidade de falar. Kaia se dirigiu à assembleia. Todos estamos conectados à terra e uns aos outros. A terra nos provê e é nosso dever protegê-la. O pássaro do trovão nos mostrou a importância do equilíbrio e do respeito. Devemos encontrar uma maneira de coexistir em harmonia. Os representantes das tribos vizinhas e dos colonos ouviram atentamente. Muitos ficaram comovidos com as palavras de Kaia e reconheceram a verdade em sua mensagem. Jacob, ainda guardando ressentimento, foi o último a falar. A terra é valiosa e todos precisamos de recursos para sobreviver. Como podemos garantir que todos obtenham o que precisam sem conflito? Kaia respondeu: devemos estabelecer um sistema de compartilhamento e cooperação. A terra pode prover para todos nós se a usarmos de forma sábia e respeitosa. Propomos um acordo de paz que estabeleça como podemos trabalhar juntos para proteger e sustentar a terra. Após horas de discussão e negociação, os representantes chegaram a um consenso. Aceitaram o acordo de paz, que incluía diretrizes para o uso compartilhado de recursos, uso da terra e proteção ambiental. Com o acordo de paz em vigor, os Hopi, as tribos vizinhas e os colonos começaram a trabalhar juntos em harmonia. Estabeleceram um conselho para supervisionar a implementação do acordo e resolver qualquer conflito que surgisse. A terra floresceu sob seus esforços cooperativos. As colheitas cresceram em abundância, os rios fluíram com água limpa e a vida selvagem prosperou. Os ensinamentos do pássaro do trovão foram orados e mantidos, garantindo a sustentabilidade de seu modo de vida. Kaia continuou a servir como líder e guardiã da terra. Ensinou às crianças sobre a importância de respeitar a natureza e os espíritos, transmitindo a sabedoria do pássaro do trovão às futuras gerações. O chefe Nodin, agora em seus anos crepusculares, observava com orgulho enquanto seu povo prosperava. Sabia que a resiliência e o compromisso dos Hopi com a harmonia os haviam levado através dos tempos mais sombrios e para uma nova era de prosperidade. O festival anual do Pássaro do Trovão tornou-se um símbolo de unidade e celebração, atraindo pessoas de todas as partes para honrar o grande espírito do céu. O festival era um tempo de alegria, reflexão e gratidão, um testemunho do legado duradouro do Pássaro do Trovão e do poder de viver em harmonia com a natureza. À medida que Kaia envelhecia, refletia sobre sua jornada e o impacto dos ensinamentos do Pássaro do Trovão. Havia dedicado sua vida a proteger a terra e garantir o bem-estar de seu povo. Seus esforços não só salvaram os Hopi, mas também forjaram uma paz duradoura com seus vizinhos. Kaia sabia que seu tempo como líder estava chegando ao fim e começou a preparar a próxima geração para continuar seu trabalho. Mentoreou uma jovem chamada Aiana, cujo nome significava Flor Eterna. Aiana tinha um profundo amor pela natureza e um forte senso de justiça, qualidades que Kaia reconhecia e nutria. Um dia, Kaia levou Aiana ao círculo sagrado de pedras onde o acordo de paz havia sido feito. Aiana disse Kaia: aqui é onde nossa jornada para harmonia e paz começou. Agora é sua responsabilidade continuar este trabalho. Liderar com sabedoria e compaixão e sempre honrar os ensinamentos do Pássaro do Trovão. Aiana assentiu, seus olhos cheios de determinação. Honrarei os espíritos e protegerei a terra, Kaia. Liderarei com a mesma dedicação e amor que você mostrou. Kaia sorriu, sabendo que o futuro estava em boas mãos.
Ela voltou para a aldeia com uma sensação de paz, confiante de que o legado do pássaro do trovão perduraria. Os anos se transformaram em décadas e a tribo Hopi continuou prosperando sob a liderança de Aiyana. Os ensinamentos do pássaro do trovão permaneceram no coração de sua cultura, guiando seu relacionamento com a terra e entre si. O festival anual do pássaro do trovão tornou-se ainda mais significativo, atraindo visitantes de tribos vizinhas e colonos que vieram a respeitar o modo de vida dos Hopi. O festival era uma celebração de unidade, diversidade e o compromisso compartilhado de viver em harmonia com a terra. Aiyana liderava a tribo com graça e sabedoria, sempre atenta às lições transmitidas por Kaia e pelo pássaro do trovão. Enfrentou novos desafios, incluindo as pressões da modernização e a perda de terras tradicionais. Através de tudo, permaneceu firme em sua dedicação aos valores da tribo. Uma primavera, um novo pássaro do trovão apareceu no céu, um evento raro e sagrado. A tribo viu isso como um sinal de que o Grande Espírito estava satisfeito com seus esforços para viver em harmonia com a terra. A visão do pássaro do trovão reafirmou o compromisso da tribo com os ensinamentos que os haviam sustentado por gerações. A história de Kaia e do pássaro do trovão continuou sendo contada, inspirando novas gerações a honrar sua herança e proteger a terra. O vínculo dos Hopi com o pássaro do trovão se fortaleceu, simbolizando a conexão eterna entre a tribo, a terra e os espíritos que os guiavam. À medida que Aiyana envelhecia, ela se preparava para passar um manto de liderança para seu filho, Taoma. Ela o levou ao círculo sagrado de pedras onde o acordo de paz havia sido feito. O ciclo da vida continuava, com cada geração obtendo força e sabedoria dos ensinamentos do pássaro do trovão. Taoma disse a Aiyana: "Aqui é onde nossa jornada começou. Agora é sua vez de liderar nosso povo. Lembre-se das lições do pássaro do trovão. Viva em harmonia com a terra, valorize nossa comunidade e busque a paz." Taoma assentiu, entendendo o peso de sua responsabilidade. "Honrarei nossos ancestrais e o pássaro do trovão, mãe. Liderarei com sabedoria e respeito." E assim, o legado do pássaro do trovão continuou, um testemunho do poder duradouro da fé, da coragem e da sabedoria eterna do Grande Espírito. O povo Hopi prosperou, vivendo em harmonia com a terra e entre si, guiados pelos ensinamentos do pássaro do trovão. Sua história foi uma de resiliência, unidade e o vínculo inquebrável entre a humanidade e o mundo natural. Conto 3. As Águas Sagradas dos Havasupai. No coração do Grand Canyon, havia um vale escondido conhecido apenas pelo povo Havasupai. Este vale era um lugar de beleza incomparável, com penhascos vermelhos imponentes, vegetação exuberante e cascatas de água cristalina que caíam em piscinas turquesa. Os Havasupai, cujo nome significa povo das águas azuis verdeadas, viviam neste vale sagrado há gerações, obtendo vida e sustento de suas águas puras. O chefe Sani, um líder sábio e benevolente, frequentemente falava da sacralidade do vale e da importância de preservar sua pureza. Ele reunia a tribo ao redor da maior cascata, conhecida como Havasu Falls, e compartilhava histórias de seus ancestrais e dos espíritos que protegiam o vale. "O Grande Espírito nos abençoou com esta terra sagrada e suas águas puras", dizia o chefe Sani, sua voz ressoando contra as paredes do cânion. "Devemos honrar e proteger este lugar, pois é a fonte de nossa vida e força." Entre a tribo havia uma jovem chamada Alexane, cujo nome significava "ela que sempre brinca". Alexane era conhecida por seu espírito aventureiro e profundo amor pelo vale. Ela frequentemente explorava seus cantos escondidos, maravilhando-se com a beleza e serenidade que a rodeavam. Um dia, enquanto Alexane vagava perto da borda do vale, notou algo perturbador. Um grupo de forasteiros havia acampado perto e estava cavando na terra. Pareciam estar procurando algo, e sua presença encheu-a de inquietação. Alexane rapidamente voltou para a aldeia e informou ao chefe Sani o que havia visto. "Os forasteiros vieram para nosso vale", disse, sua voz cheia de preocupação. "Eles estão cavando na terra. Temo que possam danificar nossas águas sagradas." O chefe Sani franziu a testa, sua testa enrugada de preocupação. "Devemos investigar e entender suas intenções. Nosso vale e suas águas são sagrados e não podemos permitir que sejam profanados."
Foi convocada uma reunião do conselho e decidiu-se que Alexane, junto com um grupo de jovens guerreiros, se aproximaria dos forasteiros para entender seu propósito. Partiram na manhã seguinte, com os corações pesados pela preocupação com seu amado vale. À medida que se aproximavam do acampamento dos forasteiros, Alexane e seus companheiros foram recebidos com olhares desconfiados e hostis. O líder dos forasteiros, um homem chamado Garret, deu um passo à frente para confrontá-los. "O que vocês querem?", perguntou Garret, seu tom áspero e nada acolhedor. Alexane permaneceu ereta, sua voz firme e calma. "Somos os Avazupai, os guardiões deste vale. Viemos entender seu propósito aqui. Nossa terra e suas águas são sagradas e devemos garantir que não sejam danificadas." Garret zombou, seus olhos frios e calculadores. "Estamos procurando ouro. Esta terra está cheia dele e temos todo o direito de reclamá-lo." O coração de Alexane afundou. A ganância dos forasteiros ameaçava destruir a própria essência de seu vale sagrado. "Vocês não podem tomar o que não é seu. Esta terra e suas águas estão protegidas pelo Grande Espírito. Suas ações trarão danos a todos nós." A expressão de Garret endureceu e ele deu um passo mais perto. "Vocês não têm autoridade aqui. Tomaremos o que quisermos e não há nada que possam fazer para nos deter." A tensão no ar era palpável e Alexane sabia que uma resolução pacífica era improvável. Ela e seus companheiros retornaram à aldeia, seus corações pesados com o peso do conflito iminente. Naquela noite, enquanto Alexane se deitava junto ao fogo, orou ao Grande Espírito por orientação. Sabia que a sobrevivência de seu vale sagrado dependia de sua capacidade de protegê-lo dos forasteiros. Em seus sonhos, Alexane foi visitada pelo espírito de um ancestral antigo, um xamã sábio e poderoso chamado Aot. Aot falou-lhe com uma voz que ressoava com sabedoria e força. "Alexane, você foi escolhida para proteger nossas águas sagradas. O Grande Espírito a guiará, mas você deve ser corajosa e sábia. Busque a ajuda dos animais espirituais e dos elementos. Eles a ajudarão em sua missão." Quando Alexane acordou, sentiu um renovado senso de propósito e determinação. Compartilhou sua visão com o chefe Sunny e o conselho, e eles concordaram em buscar a ajuda dos animais espirituais e dos elementos. Alexane e um grupo de guerreiros partiram em busca da ajuda dos animais espirituais. Viajaram até as cavernas sagradas onde se acreditava que os animais espirituais residiam. Ao entrarem nas cavernas, foram recebidos pela presença de uma águia majestosa, uma velha e sábia tartaruga, um cervo ágil e rápido e um poderoso urso. Alexane inclinou-se respeitosamente e falou com os animais espirituais. "Grandes espíritos, buscamos sua ajuda para proteger nosso vale sagrado e suas águas. Os forasteiros ameaçam profanar nossa terra em sua busca por ouro. Vocês nos ajudarão?" Os animais espirituais ouviram atentamente e a águia foi a primeira a falar. "Ajudaremos você, Alexane. Convocaremos os elementos para criar uma barreira que protegerá seu vale de danos." A tartaruga acrescentou: "Também emprestaremos nossa força e sabedoria. Juntos, podemos defender a terra sagrada e garantir sua sobrevivência." Com o apoio dos animais espirituais, Alexane e seus companheiros retornaram à aldeia. Compartilharam as notícias de sua aliança e a tribo se preparou para o conflito iminente. Ao amanhecer, os Avazupai se reuniram à beira do vale, prontos para defender seu lar. Os forasteiros, liderados por Garret, se aproximaram com determinação e ganância em seus olhos. Alexane posicionou-se à frente, seu coração cheio da força e coragem dos animais espirituais. Ela levantou os braços e invocou os elementos. O vento uivou e a terra tremeu enquanto os animais espirituais apareciam ao seu lado. Garret e seus homens hesitaram, surpresos com a poderosa demonstração. Mas sua ganância os impulsionou para a frente e eles avançaram para o vale. A batalha que se seguiu foi feroz e intensa. Os Avazupai lutaram bravamente, sua determinação fortalecida pela presença dos animais espirituais. Os elementos responderam ao chamado de Alexane, criando barreiras de vento, água e terra que protegiam o vale.
A águia voa acima, guiando os guerreiros e infundindo temor nos corações dos forasteiros. A tartaruga usou sua força para criar barreiras e proteger os vulneráveis. O cervo moveu-se com agilidade, superando os atacantes, e o urso lutou com uma ferocidade inigualável. Apesar de seus esforços, os forasteiros continuaram avançando. Garret, consumido por sua ganância, atravessou as barreiras, determinado a reclamar o ouro. À medida que a batalha se intensificava, Alexane percebeu que precisavam de uma ação decisiva para mudar o rumo. Invocou o Grande Espírito para um ato final de intervenção. Em resposta à sua súplica, uma poderosa tempestade se formou sobre o vale. Relâmpagos piscavam e trovões rugiam enquanto uma chuva torrencial caía. As águas de Havazu Falls aumentaram, criando uma poderosa corrente que varreu o vale. A fúria da tempestade era demais para os forasteiros resistirem. Garret e seus homens foram subjugados pela força da água e pelo poder implacável dos elementos. Fugiram aterrorizados e derrotados, percebendo que não poderiam conquistar o Vale Sagrado. Os Avazupai observaram enquanto os forasteiros fugiam, seus corações cheios de gratidão pela proteção do Grande Espírito e dos animais espirituais. O vale estava salvo mais uma vez e suas águas sagradas continuaram fluindo, puras e intocadas. Com a ameaça dos forasteiros desaparecida, os Avazupai voltaram sua atenção para a cura e restauração do vale. Realizaram rituais de gratidão e purificação, orando os animais espirituais e os elementos que vieram em seu auxílio. O chefe Sani dirigiu-se à tribo, sua voz cheia de orgulho e reverência. Protegemos nosso vale sagrado e suas águas. O Grande Espírito e os animais espirituais nos mostraram seu favor. Continuemos orando e protegendo esta terra, garantindo sua pureza para as futuras gerações. Alexane, agora uma líder e guardiã reverenciada, assumiu a responsabilidade de ensinar à geração mais jovem sobre a importância de preservar o vale. Compartilhou a história da batalha e a aliança com os animais espirituais, garantindo que as lições de coragem, unidade e respeito pela natureza fossem transmitidas. À medida que os anos passavam, os Avazupai continuaram prosperando em seu vale escondido. Desenvolveram práticas sustentáveis que garantiam a saúde e pureza da terra e suas águas. Os ensinamentos dos animais espirituais tornaram-se uma parte integral de sua cultura, guiando suas interações com a natureza e entre si. O Festival Anual das Águas Sagradas foi estabelecido para celebrar a conexão da tribo com a terra e os elementos. O festival incluía rituais, danças e oferendas aos animais espirituais e ao Grande Espírito. Era um tempo de alegria e reflexão, um testemunho do legado duradouro do Vale Sagrado. A liderança e a dedicação de Alexane foram lembradas e honradas. Ela tornou-se um símbolo de resiliência e sabedoria, inspirando futuras gerações a proteger e valorizar as águas sagradas. À medida que envelhecia, Alexane preparou-se para passar suas responsabilidades a uma nova guardiã. Escolheu sua neta, Leuti, cujo nome significava Flor da Pradaria. Leuti compartilhava o amor de Alexane pelo vale e suas águas, e estava bem preparada para continuar o legado. Um dia, Alexane levou Leuti ao topo de Havazu Falls, onde a vista do vale era deslumbrante. As águas turquesa brilhavam sob a luz do sol e o som das cachoeiras era uma melodia relaxante. Leuti, disse Alexane, este vale é nosso lar e suas águas são sagradas. Agora é sua vez de proteger e valorizar. Lembre-se dos ensinamentos dos animais espirituais e do Grande Espírito. Viva em harmonia com a natureza e honre nossos ancestrais. Leuti assentiu, seus olhos cheios de determinação. Protegerei nossas águas sagradas, avó. Liderarei com o mesmo amor e dedicação que você mostrou. Alexane sorriu, sabendo que o futuro dos Avazupai estava em boas mãos. Ela voltou para a aldeia com uma sensação de paz, confiante de que o legado das águas sagradas perduraria. À medida que os anos se transformaram em décadas, a tribo Avazupai continuou prosperando, guiada pela sabedoria e ensinamentos transmitidos através de gerações. A história de Alexane e das águas sagradas foi contada e recontada, um lembrete da importância da resiliência, unidade e respeito pela natureza. O Vale Escondido permaneceu um lugar de beleza e pureza inigualáveis, protegido pela guarda dos Avazupai e pelo favor do Grande Espírito.
As águas turquesa continuaram fluindo, um símbolo da conexão eterna entre a tribo e a terra. E assim, o legado das águas sagradas dos Havasupai perdurou, um testemunho do poder duradouro da fé, da coragem e da sabedoria eterna do Grande Espírito. O povo Havasupai prosperou, vivendo em harmonia com a terra e entre si, guiados pelos ensinamentos dos animais espirituais e das águas sagradas. Sua história foi uma de resiliência, unidade e o vínculo inquebrável entre a humanidade e o mundo natural. Conto 4. O Grande Urso e a Floresta Curadora. Há muito tempo, no coração das montanhas Apalaches, havia uma floresta encantada conhecida como a Floresta Curadora. Esta floresta era um lugar de maravilhas e magia, onde cada árvore, planta e criatura possuía propriedades curativas únicas. O povo Cherokee, que vivia em harmonia com a floresta, reverenciava-a como um lugar sagrado de cura e renovação. O chefe Tsutla, um líder sábio e compassivo, frequentemente falava sobre a magia da floresta e a importância de preservar sua pureza. Ele reunia a tribo ao redor do antigo carvalho no centro da floresta e compartilhava histórias de seus ancestrais e dos espíritos que protegiam a terra. O Grande Espírito nos abençoou com esta floresta encantada e sua magia curativa, dizia o chefe Tsutla, sua voz ressoando com reverência. Devemos honrar e proteger este lugar, pois é a fonte de nossa saúde e força. Entre a tribo havia um jovem chamado Atsadi, cujo nome significava peixe. Atsadi era conhecido por sua curiosidade e profundo amor pela floresta. Ele frequentemente explorava seus cantos escondidos, maravilhando-se com a beleza e magia que o rodeavam. Uma noite, enquanto a tribo se reunia ao redor do antigo carvalho, o chefe Tsutla compartilhou uma profecia que havia sido passada de geração em geração. Haverá um tempo em que a floresta curadora será ameaçada por uma grande escuridão. Nesse tempo, surgirá um grande urso para proteger a floresta e sua magia. Este urso será um guardião da terra e um curador do povo. A tribo ouviu atentamente, seus corações cheios de admiração e preocupação. Atsadi, em particular, ficou cativado pela profecia. Sentia uma profunda conexão com a floresta e a ideia de um grande urso protegendo-a. À medida que Atsadi crescia, tornava-se mais sintonizado com a magia da floresta. Ele aprendeu a reconhecer as propriedades curativas de diferentes plantas e ervas, e desenvolveu um profundo respeito pelas criaturas que habitavam a floresta. Frequentemente se perguntava se a profecia do grande urso se tornaria realidade em sua vida. Um dia, uma sombra caiu sobre a floresta curadora. Uma doença misteriosa começou a se espalhar pela terra, afetando tanto as pessoas quanto os animais. A floresta, antes vibrante, ficou quieta e silenciosa, como se a própria vida tivesse sido drenada dela. O chefe Tsutla convocou uma reunião do conselho para abordar a crise. A grande escuridão chegou, disse ele gravemente. Devemos encontrar uma maneira de proteger a floresta e nosso povo. A profecia do grande urso pode ser nossa única esperança. Atsadi, agora um curandeiro habilidoso e membro respeitado da tribo, deu um passo à frente. Chefe Tsutla, acredito que o grande urso é real, senti sua presença na floresta. Buscarei o urso e pedirei sua ajuda para curar nossa terra. O conselho concordou e Atsadi partiu em sua busca para encontrar o grande urso. Ele aventurou-se nas profundezas da floresta curadora, guiado por sua intuição e pelos sussurros dos espíritos. À medida que Atsadi avançava na floresta, enfrentava muitos desafios. A escuridão que havia caído sobre a terra dificultava a visão e os caminhos, antes familiares, agora estavam obscurecidos pelas sombras. Mas Atsadi continuou, seu coração cheio de determinação e esperança. Uma noite, enquanto descansava junto a um pequeno riacho, ouviu um farfalhar nos arbustos. Olhou para cima e viu um urso enorme emergindo das sombras. O pelo do urso era de um marrom profundo e rico, e seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural. Atsadi sentiu uma mistura de admiração e medo ao perceber que estava na presença do grande urso. Ele inclinou-se respeitosamente e falou com uma voz calma e firme. Grande urso, vim buscar sua ajuda. Nossa floresta e nosso povo estão sofrendo de uma grande escuridão. A profecia fala de você como um guardião e curador. Você nos ajudará? O grande urso olhou para Atsadi com olhos profundos e sábios.
Ele assentiu lentamente e começou a falar com uma voz que ressoava com poder e sabedoria. Atsadi, você demonstrou grande coragem e determinação. A floresta curadora é um lugar sagrado e eu a protegerei. Mas a escuridão que chegou é forte e será necessário mais do que minha força para derrotá-la. Devemos trabalhar juntos, aproveitando a magia da floresta e o poder dos espíritos. Atsadi ouviu atentamente, seu coração cheio de um renovado senso de propósito. O que devemos fazer, grande urso? O grande urso respondeu: devemos reunir as ervas e plantas sagradas da floresta, cada uma com suas propriedades curativas únicas. Juntos, criaremos um poderoso elixir que pode afastar a escuridão e restaurar o equilíbrio. Mas devemos agir rapidamente, pois a escuridão cresce mais forte a cada dia. Com a orientação do grande urso, Atsadi começou a tarefa de reunir as ervas e plantas sagradas. Ele viajou até os cantos mais distantes da floresta, coletando cada ingrediente com cuidado e reverência. O grande urso o acompanhava, proporcionando proteção e sabedoria ao longo do caminho. Eles coletaram Goldenrod, conhecido por sua capacidade de purificar o sangue, e Echinacea, um poderoso impulsionador do sistema imunológico. Encontraram milfolhas, que podia estancar sangramentos e curar feridas, e sabugueiro, conhecido por suas propriedades antivirais. Cada planta tinha um papel específico no elixir e, juntas, criariam um remédio poderoso o suficiente para combater a escuridão. À medida que coletavam as ervas, Atsadi e o grande urso encontraram vários desafios. A escuridão havia corrompido partes da floresta, dificultando a localização de algumas plantas. Eles enfrentaram terrenos traiçoeiros, criaturas venenosas e a constante ameaça da doença que se espalhava pela terra. Mas sua determinação nunca vacilou. Atsadi tirava forças da presença do grande urso, e o urso, por sua vez, tirava forças da fé inabalável e compromisso de Atsadi. Com as ervas e plantas sagradas reunidas, Atsadi e o grande urso retornaram ao antigo carvalho no centro da floresta. Construíram uma grande fogueira e montaram uma farmácia improvisada, usando tigelas de pedra e ferramentas de madeira para preparar os ingredientes. Atsadi esmagou e misturou cuidadosamente as ervas, seguindo a orientação dos espíritos e o conhecimento passado de geração em geração. O grande urso observava, garantindo que cada passo fosse realizado com precisão e reverência. À medida que o elixir começava a tomar forma, Atsadi sentiu uma onda de esperança e antecipação. Sabia que estavam criando algo realmente poderoso, um remédio que poderia curar a floresta e seus habitantes. Quando o elixir ficou pronto, Atsadi e o grande urso realizaram um ritual sagrado para abençoar e ativar suas propriedades curativas. Invocaram os espíritos da floresta, os ancestrais e o grande espírito para imbuir o elixir com seu poder. A floresta parecia ganhar vida com energia e uma sensação de paz e equilíbrio começou a retornar. Atsadi e o grande urso distribuíram o elixir por toda a floresta, garantindo que cada planta, árvore e criatura recebesse seu toque curativo. À medida que o elixir se espalhava pela floresta, a escuridão começava a recuar. As árvores e plantas recuperaram sua vitalidade e os animais voltaram para seus lares. A doença misteriosa que assolava a terra começou a dissipar-se e o povo Cherokee começou a recuperar-se. O chefe Tsutla e os anciãos ficaram cheios de gratidão e admiração pela transformação milagrosa. Reconheceram os esforços de Atsadi e do grande urso e souberam que a profecia havia se cumprido. Atsadi, disse o chefe Tsutla, você demonstrou uma coragem e sabedoria incríveis. O grande urso nos honrou com sua presença e ajuda. Estamos eternamente gratos por sua dedicação em proteger nossa floresta sagrada. Atsadi curvou-se humildemente, sentindo uma profunda sensação de realização. Foi a orientação do grande urso e dos espíritos que tornou isso possível. Devemos continuar a honrar e proteger nossa floresta, garantindo que sua magia e propriedades curativas sejam preservadas para as futuras gerações. Com a floresta restaurada, o povo Cherokee celebrou com um grande festival. Eles dançaram, cantaram e ofereceram agradecimentos ao grande espírito, ao grande urso e aos espíritos da floresta. O festival foi um tempo de alegria e renovação, um testemunho da resiliência e unidade da tribo. Atsadi, agora reconhecido como um curandeiro e guardião da floresta,
continuou seu trabalho com ainda maior dedicação. Ele compartilhava seu conhecimento com a tribo, ensinando sobre as propriedades curativas das plantas e a importância de viver em harmonia com a natureza. O grande urso permaneceu uma presença reverenciada na floresta, cuidando da terra e de seus habitantes. O vínculo entre o urso e o povo Cherokee tornou-se mais forte, simbolizando a conexão eterna entre a humanidade e o mundo natural. À medida que Atsadí envelhecia, refletia sobre sua jornada e o impacto da orientação do grande urso. Dedicou sua vida a proteger a floresta e garantir o bem-estar de seu povo. Seus esforços não só salvaram a floresta curadora, mas também fortaleceram a conexão da tribo com a terra. Atsadí sabia que seu tempo como guardião estava chegando ao fim e começou a preparar a próxima geração para continuar seu trabalho. Mentoreou uma jovem chamada Elu, cujo nome significava cheia de graça. Elu tinha um profundo amor pela floresta e um forte senso de empatia, qualidades que Atsadí reconhecia e nutria. Um dia, Atsadí levou Elu ao antigo carvalho no centro da floresta. Elu, disse ele, esta floresta é nosso lar e sua magia é nosso sangue vital. Agora é sua vez de proteger e valorizar. Lembre-se dos ensinamentos do grande urso e dos espíritos. Viva em harmonia com a natureza e honre nossos ancestrais. Elu assentiu, seus olhos cheios de determinação. Protegerei nossa floresta sagrada, Atsadí. Liderarei com o mesmo amor e dedicação que você mostrou. Atsadí sorriu, sabendo que o futuro estava em boas mãos. Ele voltou para a aldeia com uma sensação de paz, confiante de que o legado da floresta curadora perduraria. Os anos se transformaram em décadas e a tribo Cherokee continuou prosperando sob a liderança de Elu. Os ensinamentos do grande urso e dos espíritos permaneceram no coração de sua cultura, guiando seu relacionamento com a floresta e entre si. O Festival Anual da Floresta Curadora tornou-se ainda mais significativo, atraindo visitantes de tribos vizinhas que vieram a respeitar o modo de vida dos Cherokee. O festival era uma celebração de unidade, diversidade e o compromisso compartilhado de viver em harmonia com a terra. Elu liderava a tribo com graça e sabedoria, sempre atenta às lições transmitidas por Atsadí e pelo grande urso. Enfrentou novos desafios, incluindo as pressões da modernização e a invasão de colonos em suas terras. Através de tudo, permaneceu firme em sua dedicação aos valores da tribo. Uma primavera, um novo grande urso apareceu na floresta, um evento raro e sagrado. A tribo viu isso como um sinal de que o grande espírito estava satisfeito com seus esforços para viver em harmonia com a terra. A visão do grande urso reafirmou o compromisso da tribo com os ensinamentos que os haviam sustentado por gerações. A história de Atsadí e do grande urso continuou sendo contada, inspirando novas gerações a honrar sua herança e proteger a terra. O vínculo dos Cherokee com o grande urso tornou-se mais forte, simbolizando a conexão eterna entre a tribo, a terra e os espíritos que os guiavam. À medida que Elu envelhecia, ela se preparava para passar o manto de liderança para seu filho, Usdi. Ela o levou ao antigo carvalho no centro da floresta. O ciclo da vida continuava, com cada geração obtendo força e sabedoria dos ensinamentos do grande urso. Usdi disse Elu, aqui é onde nossa jornada começou. Agora é sua vez de liderar nosso povo. Lembre-se das lições do grande urso. Viva em harmonia com a terra, valorize nossa comunidade e busque a paz. Usdi assentiu, entendendo o peso de sua responsabilidade. Honrarei nossos ancestrais e o grande urso, mãe. Liderarei com sabedoria e respeito. E assim, o legado do grande urso e da floresta curadora continuou, um testemunho do poder duradouro da fé, da coragem e da sabedoria eterna do grande espírito. O povo Cherokee prosperou, vivendo em harmonia com a terra e entre si, guiados pelos ensinamentos do grande urso e a magia da floresta curadora. Sua história foi uma de resiliência, unidade e o vínculo inquebrável entre a humanidade e o mundo natural.